Livro Entre a Terra e o Céu, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 28. Retorno. Preocupados com o caso de Júlio, no dia imediato, indagamos do orientador sobre a planificação do serviço reencarnatório, ao que Clarencio informou conciso. O problema é doloroso, mas é simples. Trata-se tão somente de ligeira prova necessária. Júlio sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na Terra, com o empréstimo do corpo físico a prazo longo. Entretanto, suicida que foi, com 2 tentativas de autoaniquilamento, por 2 vezes deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Depois de estagiar por muitos anos nas regiões inferiores de nosso plano, confiando-se inutilmente à revolta e à inércia, já passou pelo afogamento e agora enfrentará a intoxicação. Tudo isso é lastimável, no entanto, e, mostrando significativa expressão fisionômica, ajuntou: quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Penso, contudo, no martírio dos pais, considerou Hilário hesitante. Meus amigos, falou Clarencio generoso, a justiça é inalienável. Não podemos iludi-la. Com o desequilíbrio emocional de Amaro e Zulmira no pretérito, Júlio arrojou-se a escuro despenhadeiro de compromissos morais e, na atualidade, reabilitar-se-á com a cooperação deles. Ontem, o casal, por esquecê-lo, inclinou-o à queda. Hoje, por amá-lo, garantir-lhe-á o soerguimento. A palestra esmoreceu, talvez porque o assunto nos compelisse a severa meditação. Hilário e eu, refletindo na absoluta harmonia da lei, calamo-nos cismarentos, à espera da noite, quando entregaríamos a caravana da amizade que restituiria a criança enferma ao ninho antigo. Com efeito, avizinhava-se a madrugada, quando alcançamos a residência do ferroviário envolvida em sombra. Odila trazia nos braços o filho irrequieto e gemente, enquanto o ministro, irmã Clara, Blandina, Mariana, Hilário e eu rodeávamos ambos em silêncio. Penetramos a sala humilde. Qual se houvera sorvido invisível anestésico, o menino emudeceu. Junto de nós, o orientador solícito explicou. O doentinho encontra grande alívio em contato com os fluidos domésticos. O reequilíbrio da alma no ambiente que lhe é familiar no mundo constitui base firme para o êxito da reencarnação. Não prosseguiu, contudo. Irmã Clara fez expressivo aceno e o nosso instrutor penetrou sozinho a câmara conjugal, sem dúvida para certificar-se quanto à conveniência de confiarmos o pequenino à sua futura mãe. Transcorridos alguns minutos, Clarencio veio ao nosso encontro, convidando-nos a entrar. Enternecedor espetáculo desdobrou-se à nossa vista.
Zulmira, em espírito, estendeu-nos braços fraternos. Estava bela, radiante de alegria. E quando recebeu Júlio, conchegando-o ao próprio peito, pareceu-me sublimada Madonna, aureolada por maternidade vitoriosa. Odila chorava. Clarencio ergueu os olhos para o alto e orou em voz comovedora. Senhor, abençoa-nos, de almas entrelaçadas na esperança, em teu infinito amor, e no júbilo que nasce da obediência aos teus desígnios, aqui nos achamos, acompanhando um amigo que volta à recapitulação. Dá-lhe forças para submeter-se resignado à cruz que lhe será a salvação. Ó Pai, sustenta-nos na grande estrada redentora, em que o obstáculo e a dor devem ser nossos guias. Fortalece-nos o bom ânimo e a serenidade, e modera-nos o coração, para que saibamos servir-te em qualquer circunstância. Sobretudo, Senhor, rogamos-te, auxilies a nossa irmã que investe sagradas aspirações femininas no apostolado maternal. Santifica-lhe os anseios, multiplica-lhe as energias, para que ela se honre contigo na divina tarefa de criar. A palavra do ministro, saturada de paternal amor, desse amor que nos atinge o espírito até a fonte oculta das lágrimas, levara-nos à comoção. Zulmira, todavia, sensibilizou-nos ainda mais. Atraída pelo poder magnético da oração, avançou com o menino colado ao regaço, até junto de nosso orientador, e ajoelhou-se. Aquela umidade ingênua lembrava-me a narração evangélica da viúva de Naim com o filho morto aos pés de Cristo, e não pude conter o pranto que me vertia do coração. Igualmente tocado por aquele gesto espontâneo de confiança e fé, o ministro voltou-se para ela e afagou-lhe a cabeça, transfigurado. Algo de sublime devia ter acontecido na alma daquele missionário da abnegação que me habituara a querer com extremado carinho. Jorro estelar descia da altura, inflamando-lhe a fronte, e da destra, que acariciava a irmã genuflexa, projetavam-se raios de safirina luz. Maravilhosos instantes de expectação correram sobre nós. Em seguida, sustentando-a nos braços, Clarencio reergueu-a, conduzindo-la ao leito com a criança. Zulmira, desde então, afigurou-se-nos integralmente concentrada no filhinho, que se enlaçou a ela instintivamente, à maneira de um molusco a acomodar-se na própria concha. Júlio dormia placidamente, enfim. Abraçado ao colo materno, parecia fundir-se nele. De outras vezes, acompanhara trabalhos preparatórios de reencarnação que exigiam um concurso ativo de técnicos do assunto e de benfeitores da vida espiritual. Mas ali, o fenômeno era demasiado simples. O corpo sutil do menino, como que se justapunha aos delicados tecidos do perispírito maternal, adelgaçando-se gradativamente aos nossos olhos. Irmã Clara e as companheiras oscularam a futura mãezinha, que tentava recuperar o corpo denso, conduzindo consigo o pequeno reconfortado e desfalecente, e retiramo-nos tomados de alegria que nasce pura da obrigação bem cumprida. Odila encarregou-se da assistência a Zulmira, e Clarencio prometeu seguir de perto os serviços naturais daquela gravidez incipiente. Quando nos vimos de novo a sós, as indagações surgiam imperiosas.
O ministro, com a paciência admirável de todos os dias, tomou a palavra e esclareceu. A reencarnação, no caso de Júlio, não reclama de nossa esfera cuidados especiais. É uma descida experimental ao campo da matéria densa, com interesse tão somente para ele mesmo e para os familiares que o cercam. Todavia, se a existência do filho de Amaro estivesse destinada, no momento, a influenciar a comunidade, se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis, com responsabilidades justas nos caminhos alheios, o problema seria efetivamente outro. Forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para a interferência nos cromossomos, garantindo-se o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. E, se o reencarnante fosse um homem de larga intelectualidade? Inquiriu Hilário estudioso. Merecer-nos-ia cautelosa atenção na estrutura cerebral, para que não lhe faltasse um instrumento à altura de seus deveres na materialização do pensamento. E se fosse um médico, um grande cirurgião, por exemplo? Perguntei por minha vez. Receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso, assegurando-se-lhe pleno domínio das emoções. Por que não mais indagássemos especificamente, o instrutor continuou. Contudo, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme, seja o anseio de alijar a dor que nos atormenta, a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida superior, o voto de recapitular serviços mal feitos, ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos no mundo. De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante de recomeço. Quem não atendeu com exatidão ao trabalho que a vida lhe delegou, depressa se rende ao impositivo de repetição da experiência e o ressurgimento na luta física aparece por bênção salvadora. Milhões de destinos se reestruturam dessa forma, qual se refaz uma grande floresta. A sementeira cresce, estimulada pelo magnetismo do solo. A existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. Ante a pausa ligeira do ministro, Hilário perguntou respeituoso. O seio maternal, desse modo? Nosso mentor completou-lhe a definição respondendo. É um vaso anímico de elevado poder magnético, ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas, ao sopro criador da vontade divina, que, em toda a parte, nos oferece recursos ao desenvolvimento, para a sabedoria e para o amor. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso, no tempo e no espaço, como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação, consoante os princípios que encerra. Maternidade é sagrado serviço espiritual, em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. A palestra prosseguia valiosa, mas o tempo nos convocava a outros mistérios e,
Em razão disso, fomos constrangidos a interromper o nosso entendimento em torno do que havíamos visto.